uma série de entrevistas que você acompanha aqui no YouTube da Gaúcha e de GZH, com quem dominou a história do Rio Grande do Sul a partir das decisões tomadas aqui dentro do Palácio Piratini. São 10 episódios para você relembrar a nossa história. Chegou a vez de receber José Ivo Sartori. Muito obrigada por estar conosco para contar um pouquinho das suas memórias do tempo de Palácio Piratini. Como é que o senhor está? Olha, para mim é uma alegria estar aqui contigo, Andressa, com todos vocês. Acho que é uma obrigação da nossa parte também responder, ser questionado, mesmo que eu esteja fora desse processo há bastante tempo, não é? E, inclusive, tem muitos colegas seus que até hoje estão um pouco incomodados comigo, porque eu, desde 1º de janeiro de 2019, que eu não dou nenhuma entrevista. Pois é, porque o senhor se fechou lá em Caxias do Sul. Olha, e não quis mais falar, eu tenho né? um hábito, desde vereador, saí de vereador de 1982, quando fui eleito deputado estadual pela primeira vez. Todos os lugares que eu deixei, nunca falei mais sobre aquele lugar. Então é um jeito... uma maneira de fechar aquela parte da história. Fui presidente da Assembleia, nunca mais falei sobre isso. Fui secretário de Estado do Pedro Simão, saí da secretaria, tchau para tudo. Fui presidente de comissão, fui presidente da Assembleia, eu já falei, né? Uhum. E governador, eu decidi lá, no dia 1º de janeiro de 2019, entreguei o cargo, desci a escada, fui levado pelo governador até a portaria, falei com a imprensa, entrei no carro e disse para a Maria Helena, olha, se tu me viu dar entrevista, tu me viu, eu não vou mais dar entrevista. Eu acho que uma hora dessa eu vou voltar a falar de novo e tal. Não, para mim é uma honra maior que o senhor esteja aqui contigo. comigo Estou aqui hoje. contigo e com vocês todos. Muito obrigada pela confiança de conversar com a gente. É exatamente para lembrar esse período e o senhor não dar entrevistas depois disso. Tem alguma coisa que ficou guardada aí no senhor ou ficou no ar que o senhor queira ter dito depois desse período, que o senhor chegou a pensar em dar uma entrevista para falar sobre? Acho que é melhor deixar que os outros que estão governando façam a sua parte. Foi assim na Câmara de Vereadores, foi assim na Assembleia, foi nos outros lugares. Então, não tem que deixar os outros fazerem a sua parte. Para que eu vou ficar materializando algum descontentamento, ou algum procedimento, ou algum equívoco? Não. Deixa os outros fazerem a sua parte, quem tem que escolher é o povo, e o povo... Mas na sua cabeça o senhor fica pensando, isso eu teria feito de outra forma, isso aqui eu teria feito melhor. Fica alguma coisa ali na cabeça do senhor? Não, acho que não. Nesse ponto eu não sou preconceituoso, sabe? Nem sobre isso e nem sobre as outras coisas, nem politicamente, nem sobre todas as outras questões da sociedade. Aprendi muito cedo a não ter... raiva de um, raiva de outro. Até sempre usei uma frase que eu dizia, se eu não preciso falar, se eu não posso falar bem de alguém, também não preciso falar mal. Bom, como é que o senhor chegou ao Palácio Piratini? O senhor já tinha essa sua vida de deputado, tinha sido vereador antes, prefeito muito bem avaliado em Caxias do Sul, e aí vem para... comandar o estado do Rio Grande do Sul em um momento financeiramente muito complicado. O que o levou a querer ser governador do estado? Eu nunca escolhi ser candidato a alguma coisa. Todas as vezes que eu fui candidato a algo foi porque as pessoas puxavam. E na época, eu me lembro bem, até o Pedro Simão, uns 2 anos antes, ele chega e diz para mim assim, eu acho que tu vai ser o candidato a governador.
Eu disse, mas governador, né? Digo, não é bem assim. Tem que ver o partido, as lideranças, as pessoas. Não, acho que não tem alternativa. Tu é o cara, tu vai ter que ser, não adianta. Então ele vivia e depois ele ficava botando na 0 Hora, ficava colocando na TV, ficava colocando nas conversas, nos jornais, etc. e tal. Eu acho que foi isso que pegou, né? E aí o senhor não tinha mais para onde Mas sair quando viu. a época era estava ali. muito difícil. Mas o senhor imaginava que era tão difícil antes de assumir ou quando olhou para as contas e disse, opa, tem algo pior do que eu pensava? Não, eu aqui. sabia a realidade do Estado, conhecia, porque a minha esposa, Maria Helena, era da Comissão de Finanças e Planejamento da Assembleia e via as dificuldades do Estado com a sua dívida, sabia, e tinha mais o Giovanni Feltz, que depois foi o meu secretário da Fazenda, e também o Márcio Biolchi, que foi o meu chefe da Casa Civil inicial. A gente sabia, conhecia, porque eles me falavam, A né? Maria Helena não lhe disse, olha, isso aqui é um abacaxi, não vai nessa? Não, mas ela torcia que eu fosse. Político não tem jeito, né? Não, é que quando acontece, acontece, né? Tem que fazer o caminho. A época era muito difícil, porque 2013 tinha tido uma grande contestação Nacional. social, nacional, pública, né? Como é que eu não sei falar inglês? Os black box. Black né? blocs. É isso? Isso, Blocks. black blocs. É isso aí. Os Então, protestos aqueles, não é pelos 20 olha, centavos, começou naquele momento, né, de passagem de e ônibus, teve- Dilma Rousseff. E teve muita sorte também de não ter tido uma crise ainda maior sob o ponto de vista político e institucional. E isso foi superado. Agora, começamos um governo sabendo das dificuldades. Nós conhecíamos ela. E tanto é verdade que nós percorremos todo o Rio Grande do Sul, o Cairoli, eu e mais alguns secretários, mostrando a realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Como Quando a gente o senhor viu que tinha que parcelar os salários dos servidores, como é que foi esse momento para tomar uma decisão que tem um risco enorme, né? Olha, Para a sua popularidade, para tudo que o senhor tinha construído até ali. Para nós, isso foi uma coisa quase que natural. No sentido de que se não tem o dinheiro, não tem o recurso, você tem que enfrentar e tem que mostrar. E mostramos toda a realidade, falamos a verdade. Até porque eu tinha uma equipe, tinha pessoas mais próximas, que eram aqueles que faziam parte do conselho quase que diário, não é? E a gente olhou para frente, vamos tocar, e eu dizia, sempre disse, vamos fazer o que precisa ser feito. É duro. O senhor dizia também, o remédio é amargo. Acho que essa foi a frase que eu mais ouvi no seu governo. É isso aí. O remédio é amargo, mas tem que ser enfrentado. E assim é que começou as mudanças, inclusive da estrutura que ninguém queria aceitar. Evidente, né? Porque todo mundo tem... Você tinha uma dívida bilionária, tinha uma dívida com a União grande, muito grande, tinha internamente poucos recursos, falta de organização e estruturação. O que nós vamos fazer? Tem que enfrentar. Eu dizia também, sempre em frente. Se não der, em frente. E eu nunca me assustei, nunca tive problema, tanto que sempre o palácio esteve aberto para todo mundo, tanto para prefeitos, como para todas as pessoas, para as entidades, para as organizações. Sim, porque além de atrasar o salário dos servidores, ainda tinha esses pagamentos, né? Claro. Para todos os fornecedores. Tanto é verdade que a gente começou a fazer reforma administrativa, tomar atitudes de cortar gastos, mostrar a realidade, colocar teto na Previdência, colocar, inclusive, tornar público a realidade do serviço público ou até dos salários dos funcionários. Hoje está aí posto. Começamos até a digitalização, que não existia ainda, começar um processo novo, devagar, tecnologicamente, que foi encontrando um caminho que era positivo. Outra,
começar a estudar como vai modernizar o Estado. Alguém tinha que começar a fazer alguma coisa para mudar o processo administrativo como um todo. O senhor foi penalizado pelo momento das finanças do Rio Grande do Sul, no sentido de querer pensar em fazer muitas coisas e, na verdade, ter que parcelar salário, botar a casa em dia, dar o remédio amargo que se precisava naquele momento? Olha, mas parcelar salário, nunca ninguém disse nada sobre isso. Todo mundo poderia pegar e receber pelo Banrisul, que a gente tinha, né, feito um processo ali de ajuste, ou então poderia também fazer o seguinte, que recebia atrasado, mas recebia com juros. Nunca vi ninguém dizer que tinha recebido o parcelamento quando recebia o recurso com o juro devido. Os servidores lhe encontravam nas agendas, reclamavam para o senhor? Como é que era essa relação? Eu acho que eu fui contestado totalmente, né? A minha mãe, que na época ainda vivia, ela com certeza foi ofendida muitas vezes. Ela ouvia isso mesmo ou o senhor Não, ficava preocupado com ela isso? não ouvia nada. Ela só dizia, meu filho está certo. Meu filho está certo. Ela lhe apoiou em todas as frentes. Em tudo. E em casa, como é que era o apoio que o senhor tinha da Maria Helena, da sua família em geral? Maria Helena, porque era um momento, era a pessoa mais importante do Estado naqueles 4 anos. Os meus filhos, eu acho que ficaram mais sentidos um pouco, né? Porque tinham mais dificuldade no relacionamento social. Mas a Maria Helena dei encargo para ela, né? Tanto é verdade que aí vem uma outra questão. Até hoje ela tem um pouco de desconforto comigo, porque ela acha que eu dei uma atribuição muito superior. Eu dei para ela administrar 4 secretarias. Começamos a fazer a junção das secretarias, reduzir. Tanto é verdade que nós passamos de 27 secretarias para 19 secretarias. E terminei o governo com 16 secretários. E a Maria Helena em casa, sem ser a Maria Helena que a gente via na política, ao seu lado, aí como na é que boa, era? porque ela tinha que me acompanhar. Todos os dias tinha um pouco de janta aqui, janta lá, janta no outro lugar e tocar para frente. E ela lhe apoiou desde o início, em tudo? Sempre, sempre. Nunca me faltou. Teve algum dia que ela disse assim, não dá mais, não aguento mais, é muita pressão, é muita... Não. Ela também sabe isso aí. Nós fomos estudantes, fomos militante estudantil, nós éramos do DCE, eu fui presidente do DCE, ela foi minha secretária, então nós trabalhamos juntos. Foi ali que começou? Sim. Ali já começou o relacionamento amoroso, começou foi ali na já. universidade. Até uma vez ela chegou e disse para mim assim, olha, foi no barzinho da universidade, né? Ela chegou e disse, olha, tudo bem, nós estamos começando a namorar, mas vamos fazer o seguinte, aqui na universidade a gente nem fala, vamos cuidar do nosso trabalho, o nosso serviço. Tu tá presidente do DCE, tu vai te virar lá, eu vou ajudar nos outros, e aqui dentro vamos trabalhar com as pessoas, com os amigos e companhia, né? Separou as coisas. Separada. Não, Alguém precisa comandar a relação, não, né? mas ela já tinha esse tino de comandar. Administrar, de comandar. O senhor cuidou a palavra, né? Cuidei. Vamos voltar um pouquinho na eleição. O senhor vem, o gringo de Caxias. Como é que o senhor inventa tanta frase, assim, o remédio amargo? Todas essas frases que o senhor vai falando e que vão criando quase um carimbo, assim. Não, mas não acho que um pouco é assessoria também, né? Tem que dar valor para a equipe. Eu sempre dizia para todo mundo, olha, nós temos os nossos defeitos. Ninguém de nós é perfeito, mas uma equipe pode ser. E uma equipe unida, ela sabe conquistar e fazer as coisas que precisam ser feitas. Qual foi o principal pensamento para a campanha? Como mostrar esse gringo de Caxias aqui, que é gente boa, que as pessoas vão ficando próximas do senhor e as pessoas lhe criaram como Sartorão da massa em um certo momento, né? Foi um menino ali de Viamão que inventou essa aí. O senhor gostou? Eu gostei. Depois encontrei ele, até jantei uma vez com ele. É mesmo? Porque foi uma coisa inédita, né? Fora do contexto, não era da publicidade, não era
do contexto, vamos dizer, da convivência, era alguém fora, veio ao natural para dentro. E como é que o senhor criou essa... Teve a sua equipe, teve esse rapaz que ajudou nesse apelido, mas como é que o senhor foi vendo que estava dando certo esse personagem, que é o senhor, mas que era um personagem político? Mas, olha, eu acho que eu aprendi com meu pai. Meu pai foi um colono, depois foi para a cidade em Farroupilha, depois nos mudamos para Antônio Prado, que, diga-se de passagem, tudo começa em Antônio Prado ou passa por Antônio Prado. Ali eu aprendi com ele que, quando eu saí de casa com 18 anos e 3 dias, para estudar para padre, ele me disse, nunca perca a simplicidade e a humildade. E outra, não esquece de onde tu veio. Eu acho que foi isso. Foi esse ensinamento. A minha mãe era igual, lá nascida na serraria. E como manter esses pés no chão em um ambiente de poder, de Isso palácio? Eu nunca perdi a alegria e a satisfação e a grossura também, de vez em quando. Um dia chegou o Marcos, meu filho, e me diz assim, pai, se alguém te disser beleza, responde logo. Beleza é o que me falta. Me sobra um pouquinho de simpatia e muito de grosseria. Bom, o senhor tem treinamento em casa, já teve com os pais, com o filho? Eles então... batem firme. Tá bem, tá bem. E essas frases, algumas sopradas no seu ouvido aí do que responder, mas o senhor é um frasista. Eu tô falando com o senhor e lembrando meio Guerrinha, assim, sabe? Que fala ventilador de teto, não dá para ter farofa. Nossa diferença, isso vem da sua cabeça. A nossa diferença é que ele é colorado e eu nasci gremista. E a Maria Helena é colorada. Mas o senhor é rápido nesse raciocínio, né? De criar um ambiente, de transformar a coisa em mais leve. Mas sempre fui assim, sempre fui. Aprendi muito na vida. Isso lhe atrapalhou enquanto governador em algum momento? Eu acredito que sim, alguns não gostavam muito disso. Tinha até secretários que até se afastavam de lado para não ter que conviver com as minhas brincadeiras. Como assim? Não gostava da sua brincadeira? Não, às vezes não gostava de conviver muito, porque achava que de repente não podia e tal. Teve alguma situação assim que... Sim, quando parcelamos lá, teve o parcelamento, não vamos esconder, não tem que esconder nada, tem que falar a verdade. E aí ele não participava das jantas, mas nós inauguramos uma questão diferente. Todo mundo que entrava lá, ou quando era reunião de secretário, janta de secretário, de todo mundo, cada um pagava o seu. Não era o Estado que ia pagar para nós. Porque se nós estávamos vivendo uma... E ele não se sentia bem, ele não ia. Esse secretário não ia lá. Quem era ele? Não. Isso aí a gente nunca... E nas viagens também tinha muito disso, né? Porque o senhor... o Sartori viaja, o Sartori vai para Brasília, o governador vai e vem. Mas o senhor também ia sempre classe econômica, sempre com esse cuidado também, né? De não ser alguém que está esbanjando dinheiro que o Estado não tem. Não, tinha que viajar, né? Como é que você vai abrir portas e arrumar recurso, arrumar condições melhores e tudo, de trazer outros recursos? Não tem outra maneira que não seja fazer isso. Vamos ouvir um trechinho do seu discurso da vitória. O senhor estava com o cabelo um pouquinho mais escurinho, né? Vamos dar uma olhadinha. Nós dissemos, o meu partido é o Rio Grande do Sul, o nosso partido é o Rio Grande do Sul, é porque nós queríamos isso que nós temos aqui hoje, fazendo um congraçamento, provocando a união. Sempre disse que o nosso projeto era para unir, para agregar, para somar, para enfrentar todos os desafios do Rio Grande do Sul. Evidentemente que a cooperação tem que ser com quem presta o serviço público, com a sociedade, com a comunidade, com os partidos e com os municípios do Rio Grande do Sul. Todos juntos temos que fazer essa caminhada. Primeiro, nós vamos organizar o que deve ser o Estado do Rio Grande do Sul, para começarmos um governo realmente entendendo de como deve ser a postura. Então, agradecer a toda a senhora, o senhor que está lá em casa, que está acompanhando tudo, desejar do coração.
E isso me transmite para mim mais seriedade e muito mais responsabilidade com o nosso Rio Grande do Sul, junto com toda a sociedade e com todo o povo rio-grandense. Muito obrigado por esse carinho. Tem a capa também da Zero Hora, pós-eleição, quando o senhor venceu, mostrando aquele momento, governo simples, honesto e eficiente. Foi esse o seu governo, simples, honesto e eficiente? O senhor incluiria mais alguma palavra depois desse tempo? Eu diria coragem. Você fazer mudanças, eu usava uma expressão que alguém que palestrava dizendo quem quer mudança? Todo mundo, né? Todo mundo levantava a mão. Quem vai mudar? Ninguém. Ninguém queria. Chega na hora do conjunto, é difícil. E eu, graças a Deus, posso me orgulhar de uma coisa. Tive uma equipe corajosa, Deus me ajudou a escolher uma equipe honesta, séria, responsável, correta, digna e que olhou para frente. Eu acho que nós lá, alguém tinha que começar alguma coisa. Eu acho que nós começamos um processo diferenciado para ver o Estado diferente que ele possa servir melhor às pessoas. A dificuldade, nós passamos por cima dela olhando para frente e sabendo o que a gente tinha que fazer. A gente tem ouvido os ex-governadores aqui, todos falam da crise financeira do Rio Grande do Sul, né? Mas o senhor considera que o seu momento foi o mais complicado? Os seus 4 anos foram os mais difíceis? Olha, eu não diria assim. Eu diria que a gente olhou o quadro, fez uma análise econômica, financeira do Estado, das instituições, das formações e começamos a pensar em mudar. O dia que nós assumimos o governo do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 1º de janeiro de 2015, nós tínhamos o quadro todo na mão e já no mesmo dia nós fizemos. Fizemos todas as atitudes, os decretos, tudo que a gente podia começar a fazer. Assim como outras questões que foram sendo feitas. Então, eu não vejo que fosse difícil. A gente tinha um quadro que tinha que olhar para frente. Tem que plantar. E a semente, acredito eu, ela foi plantada. Eu queria um pouquinho do bastidor, do dia do anúncio para dizer, olha, os salários serão parcelados a partir de agora. O senhor disse que a decisão acabou sendo natural diante da situação financeira, da crise, mas dizer isso para o servidor, ir para a imprensa para contar isso para a população, como é que foi? Foi uma coisa muito natural, só que podia ver ali que aparecia ali, ó, eu era muito do papel na frente. O senhor trouxe um monte de papel aqui hoje, né? Deixou ali do ladinho. Eu pensei que ia ter uma banca aqui para mim usar, de vez em quando olhar para as coisas, mas acho que está muito mais natural assim. Para mexer com a sua memória então mesmo. Eu sabia do meu papel, sabia que eu tinha que cumprir esse papel e sabia que tinha que fazer isso. É duro, é difícil, não é uma questão que alguém sente prazer em fazer isso, não. Não é nada prazeroso. É que você tem que plantar isso para poder olhar para frente e fazer que as coisas andem, porque o Estado é de todos, não é de alguns. E aí tinha que voltar todo mês para dizer, esse mês de novo, esse mês de novo, esse mês de novo. Fomos indo. Isso bloqueou o senhor de fazer outras entregas, outras realizações para o Estado, algo que o senhor queria muito ter feito e que não conseguiu por causa da crise financeira? Eu nunca pensei nessa posição. Eu acho que uma coisa só que eu acho que eu encontrei muita dificuldade foi a 118. Que ali era um processo... E anos depois ainda é uma dificuldade, né? Mas a gente conseguiu remexer e refazer e andar, né? Algumas coisas não tinha nem projeto, não tinha nada, mas conseguimos fazer o viaduto da 040, né, para Viamão, e ainda conseguimos estabelecer uma caminhada positiva em muitas áreas. Mas eu me orgulho muito, mesmo com as dificuldades todas, do trabalho social.
o desenvolvimento social praticado no nosso governo, ele foi uma coisa positiva, porque também tivemos a parceria do empresariado, das entidades, das organizações religiosas, não é, de todos aí, inclusive comandado lá pela Maria Helena, na parte social mais profunda aí. Eu acho que um caminho bom foi aquele dos centros da juventude, que conseguimos ali avançar bastante, mas se não fossem as entidades, seja lá do Rubem Berta, seja da Vila Cruzeiro, seja da Restinga, seja de Viamão, de Alvorada, e esqueci uma lá do Frei Luciano, a Lomba Grande, da Lomba Grande, que eram os lugares onde mais pobre. Se não tivesse a participação da sociedade, das entidades e das organizações, com certeza a política social não tinha avançado, inclusive na educação. Quando tinha problemas de segurança muito graves, não é? E nós conseguimos ali colocar na educação a CIPAV, que nós tínhamos feito em Caxias, e depois se transformou em lei no estado do Rio Grande do Sul, que foi feito, acho que foi a Maria Helena como deputada que fez tornar o CIPAV uma coisa oficial. E ali a escola ficou diferente, aquelas senhoras, aquelas mulheres que trabalharam no CIPAV lá, e que eram poucas, não eram muita gente, mas as escolas que assumiram, elas mudaram o ambiente nas escolas. Teve uma mudança muito positiva. Me lembro de um encontro, inclusive, no final, que foi feito no Teatro São Pedro, ver aquela gurizada do interior das escolas, todo mundo participando e efetivamente mudar o ambiente escolar. É uma coisa que não adianta querer botar a polícia na entrada da escola. Você tem que fazer lá dentro, resolver lá dentro o problema com a participação dos professores, dos alunos e especialmente dos pais. Segurança pública lhe tirou o sono durante o seu governo? Eu acho que o momento mais crítico foi aquele em que aquela professora que... A mãe esperava os filhos na frente da acabou escola. até saindo o secretário de Segurança. Isso. Nós trouxemos fizemos a mudança do secretariado, foi o Schirmer, que era prefeito de Santa Maria, e renunciou à prefeitura para assumir a Secretaria de Segurança. E vivia um momento difícil, inclusive, com a imprensa naquela ocasião, porque quando nós arrumamos recursos lá, compramos equipamento novo, caminhonete nova, os Corollas. Daí teve um colega seu que me questionou, onde é que já se viu isso? Digo, bom, se quem é da bandidagem, quem é criminoso, quem é outra coisa... Está bem aparelhado Está bem aparelhado, né? nós temos que aparelhar melhor para defender a sociedade, não é? Aí eu disse para ele, você queria que eu fosse dar para eles um Fiat 147? Para cuidar de nós? Para cuidar da sociedade? Não. Eu acho que a gente avançou muito. E nós tivemos aquele latrocínio, a morte daquela mãe que esperava os filhos aqui em Porto Alegre, na frente da escola, depois a vinda da Força Nacional para auxiliar na segurança pública, foi o período mais complicado, foi o momento mais complicado. Mas eu acho que foi a passou? atitude correta. Tomamos as atitudes que precisavam ser tomadas, tanto é verdade que depois melhorou e teve tranquilidade no Rio Grande do Sul, e eu acho que foi plantada ali também uma outra semente para valorizar o conteúdo do trabalho do Estado na área de segurança. Em relação a aprendizado, que o senhor entende que foi o senhor já falou de coisas que vieram de Caxias para cá, coisas que o senhor aprendeu com o Simon lá no tempo de secretariado e na própria relação que o senhor tem. Qual foi o maior aprendizado dos 4 anos em que o senhor comandou o Estado? Eu aprendi a ter mais paciência. O senhor tolerância. Normalmente não tem muita paciência? E tolerância. Não, o senhor tem cara de que tem paciência. Não, mas dizem que não. Não? Mas a tolerância também é uma outra questão, mas de vez em quando, até eu peço desculpa àqueles que de vez em quando eu fui intolerante, né? O senhor era brabo, xingava assim o secretariado, dava umas broncas? Não. Só dentro dos parâmetros, aqueles que deviam ser. Uma equipe unida, um ajuda o outro.
E isso é o aprendizado maior que eu tive. Foi uma equipe serena, uma equipe tranquila, positiva. Fizemos muitas mudanças, mas nunca foi por atropelo, por questionamento e nem por, vamos dizer, por práticas que não devem ser do serviço público. Corrupção, por exemplo, né? Corrupção, não teve denúncia de corrupção no seu governo. Tanto é verdade que foi positivo. Nós percorremos todas as regiões do Rio Grande do Sul no começo do governo, bem no comecinho ali, para explicar a realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Tem lugar aí que vaiavam, faziam o demônio, daqui e de lá. Mas nós continuamos mostrando. E como é que a senhora agia assim? Ficava machucado quando era vaiado? Ou... Passava logo. É? Passava. Rapidinho, já estava resolvido. Como é que o senhor faz isso? Me explica. Não sei. Me ensina? Não sei. Não sei, sei lá, um traguinho. Você gosta de um vinhozinho? Pô, de Caxias, de Antônio Prado, ali não vai gostar de um vinhozinho, né? Não, eu nasci em Farroupilha. Farroupilha, mas... E quem foi o seu, não digo melhor, mas o principal secretário, a pessoa que mais lhe ajudou a passar os 4 anos, fazendo o que precisava ser feito, com coragem? Olha, eu vou ser demagogo agora, né? Eu acho que todos eram importantes. Achei que o senhor ia dizer a Maria Helena perto de mim, mas tá. Não, foi nesse caminho também. Não, ela mas também. Sem muro, qual e foi ela reclama muito, ela disse que eu não dava importância para o trabalho dela. Aí o senhor vai ter que se entender em outro âmbito. Não, mas aí, tanto na parte financeira, na parte do relacionamento, na parte, vamos dizer, de coisa, eu tinha gente mais próxima que eu sempre dialogava, conversava e sabia o caminho que tinha que tomar. Estávamos todos juntos. Tanto é verdade que chegou até um ponto que eu não desejava concorrer a governador. A reeleição. A reeleição. E por que o senhor foi? Eu fui porque chegou um momento que, discutindo com os colegas, com outros, que se eu não fosse, o legado não ia ser defendido na campanha eleitoral. Não tinha alguém do partido que pudesse ir? Não tinha... Tinha gente que poderia, mas alguns entenderam que eles poderiam até vacilar em algum momento. Mas isso é desconfiança, não tem. Chegou na hora, também a turma queria que fosse eu mesmo e tal. Pronto, deu. E aí o senhor foi. Topou? Topou. Bom. Em relação ainda aos momentos do governo, a gente já vai ir para a reeleição com mais detalhes. Mas ainda em relação ao seu governo e aos seus conselheiros, Pedro Simon lhe ajudou? Conversou muito com o senhor? Eu sei que o senhor conversa com ele bastante, visitou ele antes dessa gravação aqui. Como é que é a sua relação com ele? É uma relação quase que familiar. Ele é um pai para nós, né, politicamente. Eu, quando fui vereador, nós somos vereadores juntos, aliás, para dizer isso, o Rigoto e eu. É verdade. Nos elegemos juntos e depois nos elegemos os 2 deputados juntos. E depois foram governadores. E vê como é que é a vida, né? É uma coisa diferente. Então, o Simão, ele não dá conselho para ninguém. Ele não interfere na vida dos outros, mas é um companheiro de muita lealdade, de muito compromisso, de seriedade, de responsabilidade. Está aí ele com 96 anos, com a mesma sobriedade, com o mesmo respeito. Eu sempre digo, olha, tem gente que pode não gostar dele, mas respeita e quer bem. E sabe que hoje, por exemplo, eu posso dizer, acho que está faltando a voz dele no Senado. Quais são os seus maiores ídolos na política, na vida pública? Além do Simon, quem mais? Para mim foi o Ulisses, né? Ulisses Guimarães. Ulisses foi uma figura diferente. Porque as conquistas que foram feitas foram através do presidente do Congresso. Na época, o presidente da Câmara era o presidente do Congresso. Hoje mudou. Hoje é o presidente do Senado. Mas o Ulisses era um batalhador, né? Era
uma figura que marcou a luta democrática brasileira. Um paralelo com o MDB que o senhor conhece há muitos anos, com esse cenário que a gente vê agora. Acho que é difícil para todos os partidos. Uma das coisas que me fez não concorrer é que eu não sou a favor das emendas parlamentares. As emendas parlamentares liquidaram com os partidos políticos do nosso país. E elas vão liquidar com o orçamento nacional. Ainda mais sem a transparência devida. Eu não diria, não seria assim tão... Eu acho que isso aí é que não muda, tem que ter... E outra questão, eu sou a favor da descentralização do país. Eu sou a favor de um processo federativo novo. De que forma o senhor acha que Que seria? os municípios passem a ter valor e os estados também. A federação não é só a União, são os estados e são os municípios. Eu ganhei uma bolsa uma vez, em 1994, 1º de maio de 94, dia da morte do Ayrton Senna. Eu cheguei em Berlim para um curso sobre o processo federativo alemão. E lá eu me dei consciência do que é um processo federativo que tem lá e que, infelizmente, aqui no nosso país é totalmente inverso. Lá o município vale. Lá o município é o protagonista, porque é lá que vive a sociedade, é lá que vivem as pessoas, lá é que se dá o espírito comunitário, é no município, não é em outro lugar. As suas frases, a gente já falou delas, frases boas, as frases sopradas, as frases que o senhor inventa. De onde é que saiu o piso do magistério, piso tem na Tumeleiro? Na verdade, não era frase minha, nem vou dizer o autor. Né? Mas foi assim, uma espontaneidade que veio e me caiu, né? E veio. E eu repeti, vou fazer o quê? O senhor tinha ouvido alguém falar sim, sobre não, aquilo ali? Não. E aí, numa pergunta, ele perguntou do piso do magistério, o senhor respondeu, piso é lá na Tumeleiro. O senhor se arrependeu depois? Não, eu disse, piso bom é na Tumeleiro. Isso, piso bom é na Tumeleiro. Mas, teve gente que viveu uma realidade diferente, criou o piso, contestou o piso e tudo mais, né? Então foi por aí a realidade. E o senhor se arrependeu de dizer isso? Não. Até hoje o pessoal brinca comigo na rua. Virou brincadeira depois, né? Virou, né? No começo, o pessoal que fazia a nossa campanha achava que eu tinha perdido a eleição por causa daquilo. Por causa dos pisos. Iria perder a eleição por causa daquilo. Não. E ao longo dessas frases e dessas suas... tem algum momento que o senhor se arrependeu ou disse, falei demais, falei de menos, falei errado? A Maria Helena, às vezes, considera que eu vou ter alguma penalização porque eu digo muita bobagem. Mas faz parte do personagem Depois também, que né? saiu, não adianta, tem que assumir, né? A palavra dita, a gente não consegue Saem voltar coisas atrás, né? assim que, às vezes, não é da tua origem, mas, às vezes, você tem que assumir para não complicar ainda mais. O senhor tem algum arrependimento dos 4 anos no Piratini? Não. Em absoluto. Qual foi a melhor coisa que o senhor fez? Olha, não, o conjunto todo é bom, porque... Ou uma que lhe deixou mais feliz, assim, que o senhor terminou aquele dia pensando, poxa, eu fiz esse negócio. Foram tantos dias felizes, apesar das situações difíceis, mas eu acho o dia que eu vi a população lá do prato, não me lembro se é Prato Feito ou Prato para Todos, que era uma coisa Restaurante... da Ceasa, era as sobras eu não me lembro o nome. Sim, eu sei qual é o programa. O programa é bem importante. Quem né? coordenava era o falecido Ernesto Teixeira. Então, eu vi lá mais de 1.000 pessoas da periferia de Porto Alegre. É um projeto que acontece da ainda, grande né? Porto Alegre, né? E ainda existe. Eles ainda... E aproveita, né? Porque antes era jogado fora tudo. Exato. Então, eu vi aquela população pobre, humilde lá no Palácio. Digo, o Palácio é para todos. Não é só para... O senhor não quis morar no Palácio?
Hã? O senhor não quis morar, viver no palácio? Não, nem a Maria Helena queria. Ela não queria também? Não, tem que obedecer. Ah, eu ia querer, imagina. Mas por que não Não, levar a eu família acho que para aquele ambiente? se a pessoa está trabalhando lá o dia, eu respeito quem ficou lá, o Lívio ficou, Colares, falecido Colares ficou, O Leite vive lá? o Leite, o Jair, Uhum. né? O Lívio, eu falei, né? Sim, O Tarso, não, acho que não. acho que não. Não, É. não. A Ieda também não. Não. Então é isso aí. Então, mas é que a gente já tinha nosso apartamento e ficava ali. Você fica trabalhando lá, eu respeito os outros que ficaram lá. Trabalha lá o dia inteiro, chega de noite, vai ficar lá também? Não. Mas o senhor tinha algum cantinho assim? Tem aquele jardim lindo, tem as salas maravilhosas, mas tinha algum cantinho que o senhor ia para dar uma respirada? Era de o vez em Galpão quando? Crioulo. Galpão Crioulo. Ah, uma respirada de churrasco, então, né? Tudo. Não só. Não, mas nós aproveitamos bem porque damos lugar para os municípios fazerem a sua promoção da sua comunidade lá, a sua festa. E só que eles tinham que fazer a comida, o Estado não ia pagar. E aproveitavam aquilo para divulgar a vida da comunidade do município que eles tinham essa festa. Podia ser a Fenamassa de Antônio Prado. Ele sempre puxa para Antônio Prado, né? Podia ser puxa para a região. Podia ser o Fenaquive em Farroupilha, podia ser lá do Alegrete, podia ser lá de São Borja, enfim, de Campo Bom, ou de qualquer lugar do Rio Grande do Sul que fosse lá fazer, e tinha as portas abertas para ir, bem como os sindicatos, todas as organizações, CDL e companhia, podia fazer lá, mas tinha que marchar com a despesa. O senhor ficava cansado nessa agenda de receber comitiva, princesa, prefeitos, ou já estava ali, assumiu daquela forma e era assim, vamos Não, lá? talvez eu tenha me atrasado algumas vezes. É normal, né? Mas eu procurei sempre, mesmo que não tivesse marcado, tivesse alguma coisa que receber todo mundo. Uma outra coisa. Fiquei contente, eu vou te contar assim, porque ninguém sabe disso aqui. Eu assumi no dia 1º de janeiro, era uma quinta-feira, acho eu, e na sexta-feira já tinha resolvido as coisas de manhã, aí me deu um estalo, digo, vou visitar o Paulo Brossard. Liguei para a Magda, doutora Magda, e aí me receberam lá. Aí fui lá. No dia 2 fui visitar o Paulo Brossard de Souza Pinto, que eu acho que é uma figura que a democracia deve muito para ele, no nosso país, e também pelo estilo dele, pelo jeito dele, pela forma dele. E ele recém tinha ficado um pouco doente, e acredite se quiser, eu estava lá 1h e tanto lá, daí vou embora. E eu fui me despedir dele, ele disse, não, eu vou levar o senhor até o portão. E mesmo com a situação difícil dele, ele foi lá para abrir o portão para mim sair. Então são coisas da vida assim que para mim me emocionaram muito. Tive muita alegria, convivência com muitas pessoas no país, com os outros governadores, com o governo federal. Como é que era a sua relação com a presidente? Era boa, sempre foi boa. E o impeachment lá, em algum momento, lhe preocupou pela situação de instabilidade do país? Nem sei como é que aconteceu. Eu tinha uma boa relação com ela, sempre tive. Ela estava no ministério, nos ajudou muito, me ajudou quando eu estava na prefeitura também. Então, eu acho que a relação institucional, ela é positiva, as pessoas têm que ter educação, têm que ter respeito e, como eu disse antes, se a gente convive bem, a gente tem que ajudar um ao outro e vamos tocar para frente. Essas coisas de política que ficam, às vezes fica aquela coisa entalada, assim, o senhor deixa passar? Não tem mágoa de nada? Não fica com isso em um cantinho ali da cabeça? Não, às vezes eu vejo algumas mentiras e isso me deixa abalado. Por exemplo?
Não. O cara fica plantando coisas aqui e lá, fazendo coisas que não são reais. E isso envolve enganar a população. E isso não é bom para ninguém, seja de um lado, seja do outro. E existe, aí que vem uma questão. Por exemplo, hoje se fala muito de direita e esquerda, né? Acho que isso aí não é uma questão. O Estado ser reformado, ser modificado, ser, vamos dizer, trabalhado para ele não viver de coisas que ele não precisa e que pode ser feito pela iniciativa privada, não é uma questão de direita ou de esquerda. Nós tivemos coragem, nós terminamos aí com 11, 12 fundações, outras questões, reduzimos as secretarias, cumprimos o nosso papel. Não é? Aí vem a reeleição. O senhor contou aí como é que foi sendo amarrada a coisa para manter o seu legado, para manter a história desses 2015, 16, 17, 18. 2018 o senhor vai para o embate, vai para o segundo turno com Eduardo Leite. O que aconteceu? Por que o senhor não foi reeleito? Eu acho que eu sempre olhei de forma diferente. Eu dizia assim, olha, eu acho que nós temos que agradecer ter ido para o segundo turno já. Já foi uma grande coisa. Lucro ali? Já foi uma grande coisa. Claro, porque com todas as atitudes que nós tomamos, transformadoras, mudancistas, e que alteravam o processo do papel do Estado na vida da sociedade do Rio Grande do Sul, olha, fechar a empresa, fechar fundações, parcelar salário, trocar isso e aquilo, eu digo, foi bem. O senhor achou que nem iria para o segundo turno? Eu achava que não. Não, e quem vai acredita, né? Sim, sim. Não dá para dizer isso. Quando seu oponente, Eduardo Leite, na época dizia que ia quitar os salários em dia no primeiro ano, o senhor dá uma risadinha assim, tipo, não sabe o que está dizendo, sabe de nada, inocente. Era isso que o senhor pensava? Não. Eu acho que campanha eleitoral é campanha eleitoral, né? O que acontece lá, fica lá e... pronto, da campanha é aquilo ali. E por isso que eu fiz toda a minha campanha de 2014, toda ela de carro. E tem que falar toda a verdade, né? Só na quinta-feira do segundo turno que arrumaram um aviãozinho para mim, para ir para Alegrete, para Bagé, Rio Grande, Pelotas, e voltar para Porto Alegre para fazer a caminhada na Salgado Filho até lá embaixo. Isso em 2014 ainda. Hã? Isso em 2014. 2014. E 2018, o senhor, governador, tinha o Estado na mão, e aí, o senhor já disse, né, achou que foi lucro chegar ao segundo turno. Mas eu também posso dizer, também nós criamos condições para que o Estado não fosse esse da preferência para esse, para aquele, e que não ficasse parado naquele momento. Então, a gente deixou rolar, então construímos também isso. Quem olhava de fora, ele viu em 2014, na campanha, muito mais relaxado, muito mais sartorão da massa do que em 2018. O senhor estava mais tenso em 2018, especialmente com Eduardo Leite, e teve aquele episódio lá do bumbum na cadeira, que o senhor não gostou nem um pouquinho, né? Aquilo lá lhe irritou de verdade? Não, até que eu tive tranquilidade, eu não fui mal educado. Sem filtro, o senhor teria sido mal educado. Não, educado. é só pegar a resposta que eu dei que tá ali escrito. Não é... Tem jeito, tem formas, tem maneiras. Eu acho que uma pessoa educada não faria essas coisas. E o senhor estava mais tenso mesmo ou era impressão de quem via de fora? Não, também eu tinha que trabalhar todo dia, né? Porque eu não me licenciei, eu não saí. Então tinha que trabalhar e não fiz toda a campanha, porque uma parte eu me dediquei ao trabalho e outra para fazer a campanha quando dava. Uhum. O que o senhor faz hoje, assim, da vida? Muitos compromissos, depois que deixou, o senhor não dá entrevista, isso a gente já sabe, mas o que o senhor faz no seu dia a dia? Olha, eu estou mais em casa,
vou aqui, vou ali, tenho os compromissos seguidos, e janta aqui, janta lá, janta em outro lugar, um almoço com outro. E a gente faz assim, a Maria Helena e eu, por exemplo, viemos seguido a Porto Alegre, mas a gente fica mais em Caxias, os 2 filhos nossos moram lá, e temos o neto agora, né, o Francisco. Dizem que é a melhor coisa do mundo, né? É boa. É Mas boa. ele só quer a avó. Ah, só que a avó, Só quer a avó. O vô vai ter que se E se o puxar um nono, pouquinho mais. ele me chama de nono. Nono. O Que nono amor. ele deixa de lado. Não, mas de vez em quando ele pede. Se eu não vou lá, ele pergunta. O senhor não dá entrevista porque o senhor é muito procurado também pelo seu partido para ser candidato de novo. E aí, se o senhor dá entrevista, o pessoal fica na expectativa. Será que é isso? Não é. Não, foi uma opção. Agora, amanhã ou depois eu vou voltar à normalidade. Como assim voltar à normalidade? Sim, conversar, dialogar. Entendi. Se quiser entrevista, vai lá e fala, entendi, etc. entendi. O senhor não quer concorrer a mais nada? Olha, por enquanto não. Por enquanto não, mas... Eu brinco com os outros, eu digo, estou me preparando lá em Caxias para daqui 2 anos concorrer a vereador, começar tudo de novo. Já pensou, mas o senhor iria? Porque um político Não, pensando assim, pelo às amor vezes de Deus, não começa a plantar que depois a correria vem. Mas o senhor iria ser eleito, até Não, prefeito. não, Prefeito o senhor não iria? Não, chega, né? Chega, foi no governo do estado Bom, que... estou cuidando da saúde, Muito estou bem. cuidando da vida da gente, aí um pouco tive algumas dificuldades aí, e então não tem que conviver. Vou lá para Antônio Prado, vou para Farroupilha, vou para O senhor está Caravaggio, aproveitando um pouquinho vou a para vida. Caravaggio. Vamos ver agora aí com a Maria Helena, ver o que Tem nós vamos aquele fazer. restaurante lá do lado do Caravaggio, que é uma delícia. É bem, Bruneta. Bruneta, aquele queijinho frito, né? É isso aí. Poxa vida, Mas a realmente, o senhor está mas- certíssimo, aproveitar a vida. Mas a tripada também é boa. Daí eu passo. Eu fico com o queijinho. Um vinhozinho, queijinho, para mim Coisa já está de boa, bom coisa tamanho. boa, um belo lugar. A Maria Helena lhe apoiaria se o senhor quisesse ser vereador nas próximas eleições? Ela está aqui, estou olhando para ela. Ela é política também, né? Ela faz aquela carinha ali de não vou responder, vou apoiar. Acho que o não. Não? Não. Será, Maria Helena? Apoiaria? Já passou essa fase. Ela fez o sinal assim, ó. Chega. Brincadeira, Brincadeira tem hora, né? Estou Tem brincando hora, demais. Tem hora. Vai aproveitar o seu neto agora, então. Isso. E agradeço muito, José Ivo Sartori, por conversar conosco, contar um pouquinho dessas suas memórias. Não, mas Do Palácio Piratini. as minhas memórias são um pouco assim, só para completar. Agradecer ao Estado do Rio Grande do Sul, a população do Rio Grande, que hoje eu saio na rua de cabeça erguida, as pessoas, é um cumprimento só, e convivência boa. Então, isso aí eu acho que é o que eu guardo para mim como um resultado positivo de um trabalho de uma grande equipe, da qual trabalharam comigo, o O secretariado senhor todo. não me respondeu qual era o seu favorito. Não posso, né? Não, né? Vai dar ciúme. Vai dar Não, ciumeira. nunca tive, não é? E outra coisa, eles ali eu acho que merecem alguns estão ainda na vida pública hoje, outros estão deixando, mas acima de tudo eles foram muito corajosos. E aqui eu quero fazer uma menção ao Cairoli. Seu vice. Cairoli foi uma pessoa que, mesmo não concordando com o que estava sendo feito, ele ia lá brigar para que fosse realizado. Ele abria mão do seu pensamento pelo conjunto, pela equipe e por todos nós. Sim, a gente está Então- falando de um político e um empresário que se une àquela... Político também, mas empresário que se une naquela chapa para... E às vezes isso tem que aí. falar de Mas não imposto, só, de... não, mas depois mesmo durante o governo, muitas coisas duras, né? Que a É. gente fez aí, ele tinha pensamento contrário, mas apoiava. Aumentar ICMS. Imagina se ele ia concordar, foi presidente da Não federação. deve ter sido fácil, né? Não, mas ele foi firme. Foi firme. Muito obrigada por dividir compartilhar conosco um pouquinho dos seus Beijo. aprendizados. Eu Obrigada que mesmo. agradeço, tá? Obrigada. Benção.